Olá, sejam bem-vindos ao Portal de Luz. E para começarmos o programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, anunciou recentemente o resultado da pesquisa Pobreza na Infância e na Adolescência, e eles fizeram um alerta. 61% das crianças e dos adolescentes brasileiros são afetados pela pobreza, em suas múltiplas dimensões. Esse foi o tema destacado pelo pedagogo e colaborador da Folha Espírita, Walter Graciano Júnior, na última edição do jornal, e nós achamos muito importante trazer para vocês. O estudo mostra que a pobreza na infância e na adolescência vai além da renda, além da pobreza quanto à falta do dinheiro. Nesse estudo, foram analisados a renda familiar de crianças e adolescentes e também o acesso deles a 6 direitos básicos: educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento. A ausência de um ou mais desses 6 direitos coloca as nossas crianças em situação de privação.
Mas, na verdade, os direitos de crianças e adolescentes são indivisíveis. Eles teriam de ser garantidos em conjunto. Nenhum deles deveria faltar. Mas neste conjunto de 6 aspectos analisados, o saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes no nosso país, 13,3 milhões. E é seguido por privação à educação, 8,8 milhões de crianças e adolescentes, água, 7,6 milhões, acesso à informação, 6,8 milhões de crianças e adolescentes que não possuem, moradia, 5,9 milhões, e ausência de proteção contra o trabalho infantil, 2,5 milhões. As privações de direito também afetam de forma diferente cada faixa etária. Cerca de 58% dos adolescentes entre 11 e 17 anos têm os seus direitos negados, muito mais do que em crianças menores. 39,7% de crianças até 5 anos e 45,5% de crianças entre 6 e 10 anos. Mas afinal, qual é a nossa falha moral tão grave que permite essa verdadeira tragédia com nossas crianças e jovens brasileiros, que deveriam, na verdade, receber os nossos melhores esforços para que crescessem saudáveis e bem instruídos e jamais serem privados do básico? Se eles estão abandonados, seria um sinal que não estamos os amparando, pensando neles, estamos agindo de forma egoísta e pensando só nas nossas conquistas egocêntricas. Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o meio de destruir o egoísmo? E segundo Graciano, trata-se de uma reflexão fundamental para a compreensão da crise que aflige não somente o Brasil, mas toda a humanidade, porque nós estamos vivendo a era do egoísmo. A resposta dada a Kardec na questão 917 mostra a importância de lutarmos para destruir o egoísmo em nós, quando os espíritos lhes dizem que se trata da mais difícil imperfeição humana de ser vencida, porque está ligada à influência da matéria. E o texto que acompanha a questão diz ainda o seguinte: sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade são feitos. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer época, e contudo, o verme devorador do egoísmo continua a ser a chaga social. É um verdadeiro mal que se espalha por sobre todo o mundo, em que cada um é vítima em maior ou menor proporção. Portanto, é necessário combatê-lo como se combate a uma epidemia. Para tanto, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa, que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana até os palácios, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos por parte, e gradativamente o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não se alcançará esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, por meio da educação. Não essa educação que tende a formar homens instruídos, mas aquela que prepara homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando lemos este trecho de O Livro dos Espíritos, fica claro que todos nós, sem exceção, temos que lutar contra o egoísmo dentro de nós mesmos diariamente. Cada um de nós sabe o quanto abandonamos o amor ao próximo para satisfazer os nossos próprios caprichos e desejos. E podemos perceber que o mundo atual, algumas vezes, valoriza esse comportamento egocêntrico, mostrando que devemos preservar a nossa autoestima, como se lutar apenas pelos nossos próprios prazeres da vida material fosse um sinônimo de felicidade ou de bem-estar. No Livro dos Espíritos ainda há o seguinte: que se faça pela moral
tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que demandem apenas uma boa cultura para darem bons frutos. E aí nós pensamos, não será justamente esse incentivo para o bem, esse apoio, essa instrução moral que as nossas crianças necessitam para crescerem e darem bons frutos no futuro? Vamos terminar concluindo com um último pensamento que está nesse trecho de O Livro dos Espíritos. No egoísmo está a fonte de todos os vícios, como na caridade está a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser a meta de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, não poderíamos deixar de trazer ao nosso programa neste mês de setembro um assunto muito sério que merece a atenção da sociedade do mundo inteiro. Denominado Setembro Amarelo, este mês é dedicado à divulgação da gravidade desta realidade e mobilização de toda a sociedade para o conhecimento e a prevenção deste grande distúrbio da personalidade humana. Os diversos meios de comunicação nos revelaram números alarmantes de irmãos e irmãs que se suicidam em todos os quadrantes do planeta. Só no Brasil, segundo Carlos Correia, voluntário porta-voz do Centro de Valorização da Vida, do CVV, comenta que só no Brasil ocorreram, em média, cerca de 32 suicídios por dia, ou seja, uma morte a cada 45 minutos nos últimos anos. O nosso objetivo aqui no programa é refletir sobre temas que afetam diretamente a nossa forma de sentir, de ser e que tem um respaldo e que tem uma repercussão enorme na nossa atitude em relação a nós mesmos e o impacto no meio em que vivemos. Apesar de alguns estudos comprovarem que a depressão pode também ser causada por uma predisposição química do organismo, não há dúvida que o seu desencadeamento tem a chave na mente do indivíduo. Criamos hábitos nem sempre bons para o nosso corpo e nosso espírito. Daí, não raro, nos ressentirmos de muitos males que somente a intervenção da medicina tradicional não consegue curar. A visão simplista de que vivemos unicamente esta vida, para os materialistas, tudo acaba com a morte do corpo, e para outras correntes, nossa alma estará situada em condição de pagamento dos pecados ou beneficiadas num paraíso, se formos bons. Para aqueles que estão perdidos, como que ficam? Nos dolorosos sintomas da depressão, deixa uma lacuna todas essas teorias e pode os levar a uma única saída, que é dar o fim à vida tão sofrida que tem, porque não tem respostas nem numa corrente e nem em outra. Ao contrário,
o entendimento de que a vida presente é apenas um momento na eternidade do espírito e de que o espírito é eterno e, portanto, viverá quantas vidas forem necessárias ao seu burilamento e evolução, traz à pessoa a possibilidade de rever a sua atual existência sob uma perspectiva mais ponderada, já que passa a ter conhecimento da sua responsabilidade sobre a sua própria vida e, portanto, arcará com as consequências e não se livrará de voltar a viver neste mundo de novo e de novo. Já consideradas o mal do século XXI, a ansiedade e a depressão estão de mãos dadas para o aniquilamento do ser humano. Mas por que as pessoas estão ansiosas e depressivas? Permito-me aqui expressar as minhas conclusões, baseadas no que aprendemos dentro da doutrina espírita e também no que lemos e observamos na vida prática. Em primeiro lugar, acredito que a depressão tem relação à não aceitação de uma ou mais situação da pessoa e varia de indivíduo para indivíduo. Lembremos-nos que quando nascemos, trazemos conosco uma riqueza de vivências experimentadas em vidas passadas, cujos detalhes estão providencialmente esquecidos e que apresentamos, vamos chamar assim, no DNA da nossa alma, uma série de impressões que vão interferir na formação da nova personalidade na vida presente. Estas impressões podem ser de ordem motivacional, porque se caracterizam nos nossos pontos fortes, mas também podem ser incomodativas, um sei lá o quê, que se revelam nos nossos pontos fracos. A família é muito importante para que os caracteres não bons possam ser enfraquecidos e os bons possam ser fortalecidos. Por exemplo, um filho e uma filha que desde criança dão indícios de não se aceitarem como são, de não aceitarem sua condição social, de estarem insatisfeitas com tudo, devem merecer dos pais atenção especial no sentido de transmitir a este filho ou a esta filha ensinamentos e exemplos que priorizam o contrário, fazendo-a sentir-se importantes como são, que a vida é muito importante, que cada um é cada um e tem a sua importância, que ao mesmo tempo todos são importantes. Nesse sentido, é fundamental que os pais passem para os filhos valores espirituais, independente da religião que professam. A aceitação de Deus ou de uma força maior, superior, que a tudo rege e que nós humanos não temos as respostas para tudo, ajuda a criança a cultivar dentro de si a fé, que vai além de acreditar e aceitar. É, acima de tudo, confiar. Infelizmente, somos deparados pelo espantoso aumento no período de 2000 a 2015 de 65% dos casos de suicídio de pessoas na faixa etária entre 10 a 14 anos no Brasil. E, infelizmente, também observamos o enorme número de famílias de todas as camadas sociais em que pais e mães, que também são doentes da alma, abandonam seus filhos por conta das telinhas dos celulares, com acesso a todo tipo de permissividade. Esses distúrbios que estamos assistindo têm suas bases na fraqueza humana, que se reflete nas suas instituições, sem dúvida, mas não nos esqueçamos que vivemos em condomínio mental entre encarnados e desencarnados. Deste modo, os desequilíbrios humanos contam com o patrocínio de mentes perversas e ignorantes que ainda acreditam na dominação da Terra, que deve ficar ao seu dispor. O que fazer, então?
Além de iniciativas como a do Setembro Amarelo, é necessário que atuemos na prevenção e no combate à depressão em todas as instituições religiosas, dando assistência espiritual aos irmãos e irmãs potencialmente em depressão e, portanto, potencialmente futuros suicidas. As casas espíritas devem tratar de frente esta questão, por meio dos tratamentos de passe e fluidoterapia e do atendimento e esclarecimento aos desencarnados, muitas vezes obsessores do doente. Um antídoto poderoso contra a depressão é a prática da caridade, do trabalho voluntário, sem querer nada em troca, simplesmente doar de si. Doar o seu tempo, doar suas habilidades, doar o seu carinho, doar de si. Emmanuel nos escreve no livro Pensamento e Vida, na lição Obsessão, o seguinte: dar novo pasto à mente, novo alimento à mente, pelo estudo que eleva e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz, a divina visão. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a força do agora, elaborada pela redação do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, baseada no capítulo 6º, item 2 do livro A Gênese, de Allan Kardec, e no capítulo 5º do livro Seja Feliz Hoje, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. O que é o tempo? O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não está sujeita a medida alguma do ponto de vista de duração. Para a eternidade não há começo nem fim, tudo é presente. Esta é uma das contribuições do espírito Galileu Galilei que se encontra no livro A Gênese. Compreender que tudo é, de certa forma, presente, quando saímos da esfera das coisas transitórias, nos auxilia a ver os dias de forma diferente. Tudo é agora, tudo é este instante. O tempo é o resultado do agora que se une a outros sem solução de continuidade. Somos nós que passamos pelo tempo, nós que ligamos umas às outras experiências, as ações, nossos atos. O tempo é apenas uma forma de medir a quantidade deles. Sempre somos nós que passamos pelo tempo, nunca é o tempo que passa por nós. Tudo que temos é o agora. É esse instante, passado e futuro, não estão sob nosso controle, apenas o presente. Ao se considerar a transitoriedade do tempo, o agora não mais se repetirá nas mesmas circunstâncias e com idênticas possibilidades. As águas de um rio jamais retornarão ao mesmo leito, e quando se transformam em vapor e chuva, caindo na região, as circunstâncias são sempre outras. Por isso, vivamos o agora com intensidade e com maturidade. Viver intensamente o agora é uma atitude de sabedoria que não pode ser adiada. Isso equivale a experienciar as lições da vida sob o ponto de vista da ética e da moral, mediante projetos e compromissos de autoiluminação. Compromissos esses que nos levarão a conquistar aos poucos as áreas sombrias da personalidade. Cada agora é dádiva da vida,
enfim, de Deus, para corrigir, reestruturar e construir. A pessoa lúcida está desperta para todas as oportunidades que enfrenta. A sua consciência está vigilante para retirar sempre os melhores resultados. Quando é visitado pelo mal, deve ficar atenta para obter sempre o aproveitamento daquilo que lhe seja mais útil. Mesmo que permaneça indiferente, o agora sinaliza momento de ação. Por isso, vivamos o agora. Estejamos completamente presentes em tudo que fazemos, extraindo o aprendizado, a iluminação, a maturidade. Uma mente que não para no agora, que está sempre no passado ou no futuro, em verdade não está em lugar algum. É quase uma sombra de si mesma. Tomemos os exemplos dos apóstolos Pedro e Judas. No momento de vacilação, Pedro negou Jesus por 3 vezes. No outro momento, Judas teve dimensão exata do seu crime hediondo e, arrependendo-se, tentou impedir-lhe a execução. No entanto, era tarde, porque já havia passado o significado agora. As nossas decisões de um instante vão se refletir nos acontecimentos que virão. Não podemos retroceder para anular o que passou, mas poderemos iniciar outras iniciativas com os olhos colocados no futuro. Habituemo-nos dessa forma a agir com serenidade em cada momento, de modo que possamos percorrer o curso de nossa reencarnação com sabedoria e retidão. Jamais subestimemos o poder do agora. Acendamos a luz do amor, Jesus, em nosso íntimo. Coloquemos o combustível da ação e sejamos felizes desde agora. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui. E sempre que quiserem, mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. A todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.